ficar sentado. Quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro de Hebreus. Carta aos Hebreus, no capítulo 3. A gente vai ler alguns versículos. 2 versículos para a gente meditar hoje à noite. Eu tenho me preocupado muito, mas muito mesmo, com a nossa espiritualidade, sabe? Eu tenho me preocupado muito. E quando eu falo isso, não falo necessariamente só da nossa juventude. Eu tenho me preocupado com espiritualidade de uma forma geral. E não tem porquê nós não trazemos alertas para a nossa juventude, para o nosso povo. Por mais que a gente não tenha poder de mudar o mundo inteiro, a gente tem poder de mudar algumas coisas na gente, no nosso coração. E eu me preocupo com o esfriamento espiritual. Hoje a gente vê dias em que ser crente, embora tenha alguns distintivos, dos quais talvez o maior deles é o fato da gente vir à igreja e frequentar uma igreja, mas eu temo que muitas vezes não tem passado disso. De modo que não são poucos os casos que nós vemos crentes que estão aqui na igreja, louvando, bendizendo o Senhor, mas que quando saem e estão na roda de amigos, quando estão com seus amigos, quem passa do lado não consegue ter um distintivo que aquela pessoa é crente. Porque às vezes falam as mesmas palavras que os outros falam, tem as mesmas brincadeiras que os outros têm, vez por outra, um palavrão na boca, uma palavra meio descabida. Às vezes olham para os seus irmãos em Cristo, gente que vai morar no céu com ele, e ri dessas pessoas, ficam rindo dos seus defeitos, fazendo chacota. Às vezes aponta para fulano e fala, mas fulano é chato, mas fulano é feio, mas fulano não veste bem, mas fulano isso, fulano aquilo. Isso me preocupa. Sabe por que me preocupa? Porque isso reflete a nossa espiritualidade. Isso reflete a maneira como nós percebemos o amor de Deus para conosco e também para com os nossos irmãos. E esse texto aqui de Hebreus, ele nos traz alguns alertas que eu queria compartilhar com vocês aqui. Alertas contra uma vida de esfriamento espiritual. Porque se a gente não avisar, se a gente não ligar alguns sinais de alertas, é possível que a gente não se perceba disso. E quando a gente vê, a gente caiu nessa tentação. Vocês já viram? A galera que começou a dirigir agora, placa de trânsito. Vocês tiveram que fazer prova disso, não teve? Aquele monte de plaquinha, um não vira para cá, outro não vira para lá, outro tem que seguir aqui, pare na preferencial. Aqueles numerozinhos que você aparece quando você está na estrada, 5, 4, 3, 2, 1, não é para você decorar, é porque tem uma curva lá na frente e você precisa reduzir a velocidade. Aquele sonorizador que está na estrada, você tem que saber que tem algum perigo ali. Quando tem um alerta, assim, uma curva mais aberta, uma curva mais fechada. São sinais de alerta. E por que esses sinais existem? Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de dirigir numa estrada que as faixas não estão desenhadas na pista. Eu sei que hoje a gente tem muito menos disso que isso, né? Você anda nas pistas, hoje tudo iluminada, com aqueles olhinhos de gato, tudo arrumadinho, né? Mas já dirigiu em lugar que não tem essa sinalização? Ou então algum lugar que o pessoal está acabando de fazer a reforma e não pintou ainda, não colocou olho de gato? A gente dirige muito seguro, com medo. Porque você não tem aquela faixa te guiando. Aquela faixa serve de alerta para a gente tomar cuidado. A gente precisa olhar para isso com cuidado. Ó, aqui é preferencial. Ali, a velocidade máxima é tanto. Ainda mais aqui em Maringá, né, gente? Maringá, você não toma cuidado com a velocidade máxima. Ou daqui uns dias vai ter mais pardal eletrônico do que os bichinhos natural voando aí. Que tem pardal. Eu fui multado aqui em Maringá 42 km por hora, 3h30 da manhã. Voltando de um atendimento, 42 por hora. Eu falei, não sei nem como é que o pardal estava acordado numa hora dessa. Ele estava lá, passou, pegou em Maringá. Eu posso reclamar do horário, mas eu não posso reclamar que não havia sido avisado. A via dizia que era de 40 km por hora. A multa veio porque eu não prestei atenção. Cuidado com obras na pista, com animais na pista. Triângulo, sinalizando acidente. São sinais.
Quando você quer ir para algum lugar, hoje tem tudo GPS, né? No meu tempo não andava com GPS. Andei São Paulo inteiro sem GPS. Hoje não consigo sair de casa quase sem GPS, né? Você vai para qualquer lugar com GPS. Mas você quer ir num lugar, num parque, num zoológico, num restaurante, num hospital. Tem as placas que vão guiando você para aqueles lugares. São placas de alerta. Placas que nos dizem o caminho que a gente deve andar. Também na nossa espiritualidade, a gente precisa prestar atenção, porque o Senhor levantou algumas placas para a gente prestar atenção. O Senhor, quando nos deu as Escrituras, se revelou nas Escrituras, Ele levantou alguns sinais de alerta, para a gente ficar atento, para que a gente não ande numa rua não sinalizada da vida, para que a gente não ande às escuras na nossa vida. E esse texto de Hebreus, capítulo 3, versos 12 e 13, ele nos traz esse alerta. Diz assim os dois versículos, Hebreus 3, 12 e 13, eu vou ler na Ara, tá? Você pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, obrigado, porque a Tua palavra está posta e o Senhor nos dá a oportunidade de ouvi-la. E nós queremos lhe pedir que o Senhor fale ao nosso coração, através da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê uma preocupação de Deus em nos alertar. Como é que começa esse versículo? Tem cuidado. Presta atenção. Não dá para andar de qualquer jeito. Fique atento. O escritor aqui da carta aos Hebreus, ele tinha essa preocupação de que as pessoas estivessem atentas com respeito a algum perigo. Outro aspecto, quando alguém fala de cuidado, significa que tem o que lá na frente? Um perigo. Ninguém manda tomar cuidado para alguma coisa que não cause dano. Já viu isso? Né? Ninguém fala assim, ó, toma cuidado para entrar na cozinha que tem um doce. Não é um negócio desse. Pode falar assim, toma cuidado para não comer tudo, porque tem a família que quer comer um pouco também. Né? Ninguém fala assim, ó, toma cuidado para entrar no seu quarto que eu deixei um presente para você. Não. Fala assim, toma cuidado para não tropeçar no criado do mundo que seu irmão deixou largado lá no meio da casa. Né? Giovana e Isabela tinha um tal de um banquinho pequenininho que a gente deu de presente para ela, mas pensa no arrependimento. Porque essas meninas largavam o banquinho em qualquer canto. Às vezes você acordava de noite para ir no banheiro, dava aquela canelada naquele banco de madeira. Eu pensava assim, por que eu dei esse presente? Tantas outras coisas mais flexíveis para doar. Vamos dar um negócio desse? É alerta. A Bíblia está dando um alerta. Toma cuidado. Presta atenção. Se a gente for olhar para as Escrituras, a gente vai ver que tem muitos textos que são sinais de alerta. Evangelho de Mateus 24, 4 diz assim, ó, toma cuidado para que ninguém engane vocês. Olha só, um alerta. Evangelho de Marcos 13, 9 diz, toma cuidado, porque a gente será julgado, nós seremos julgados pelos religiosos e sofreremos por causa do Evangelho. Toma cuidado. O Evangelho vai trazer sofrimento sobre nós. Marcos 13, 23 fala assim, ó, toma cuidado com os sinais da grande tribulação. O Senhor está voltando. Fica atento. Fica esperto quando ouvirem falar de guerra, rumor de guerra, quando você vê povo levantando contra povo, filho contra pai, pai contra filho. Toma cuidado. O Senhor está às portas. Lucas 21, versículo 8 diz assim, toma cuidado para não ser enganado pelos falsos profetas, pelos falsos mestres. A gente abre a televisão, tem um monte aí. Liga a televisão, tem um monte aí. Uma galera nova que está crescendo, seu evangelho, falando umas besteiras. Essa semana eu vi, talvez você já tenha visto aí no Instagram de vocês aí. Eu olhei e não quis acreditar, mas depois eu fui ver a verdade. Tem um convite num culto para hoje, não é aqui em Maringá, tá? E eu sei que vocês não iam também. Né? A chamada do culto era assim, vem novinha. A bocona, assim, rosa, assim, desenhado. E quando aquilo que você achava que era ruim, tinha coisa pior. Porque daí eu fui ouvir a chamada de vídeo do culto. Vem, novinha! E eu falava, Senhor, toma cuidado. Sabe por quê? Vão levantar muitos falsos profetas, tentando enganar,
dizendo que essas coisas são do Evangelho. 1 Coríntios 10, 12. Toma cuidado, porque aquele que pensa que está em pé, ele pode cair a qualquer minuto. Às vezes a gente confia demais na gente mesmo. Ah, não, eu sou bom. Eu sou o melhor pastor dessa cidade. Olha só, fique tranquilo. Toma cuidado, fica esperto. Não vou cair nisso não, pastor. Eu sou um jovem inteligente. Toma cuidado. Hebreus 12, 15. Toma cuidado com a raiz de amargura, que pode contaminar você inteiro. A Bíblia tem vários sinais de alerta. Toma cuidado. E aqui é um deles. E aqui pede para que a gente tome cuidado com 3 aspectos muito importantes que tem a ver com a nossa espiritualidade. Sabe por quê? Porque senão a gente pode esfriar na caminhada da fé. E pode ser que lá na frente, quando a gente percebe, a gente está afastado de Deus. E aqui o autor de Hebreus diz o seguinte: toma cuidado. Primeiro, para que não aconteça haver em vocês ninguém com coração perverso. Olha só, tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração. O que é isso? O que é um coração perverso? É um coração ruim. É um coração duro, é um coração pecaminoso, é um coração ensimesmado, é um coração que não está disposto a aprender com Deus. O autor de Hebreus diz assim: toma cuidado para que o coração de vocês não se encha de si mesmo a ponto de não querer aprender mais nada, de achar que sabe tudo. Tem um comentarista da Bíblia, o nome dele é Russell Norman Champlin, tá? Ele diz o seguinte: os leitores originais ali desse texto, né, eles haviam começado a demonstrar sinal de preguiça espiritual. Ah, povo cozido. Eles estavam meio assim, devagarzão, quase parando. Eles não haviam dado prosseguimento ao seu aprendizado de santificação. Veja bem, aqui o autor está escrevendo para uma igreja. Esse comentarista está dizendo o seguinte, que esse autor, o autor de Hebreus, ele escreveu para a igreja, porque a igreja estava dando sinal meio assim, de devagar. Não está falando de pecado não, pastor, fica de boa assim, ó, culto de boa. Fica pegando no pé do vem novinha não, deixa vir novinho, novinho, não é nada não. Esse negócio de ficar falando de Bíblia, pastor, mais devagar, o mundo está diferente. Os irmãos ali, daquele tempo, eles estavam negligenciando o prosseguimento no aprendizado de santificação. Pastor, mas meus amigos lá fora faz tudo diferente. Se eu não andar do jeito que eles andam lá fora, eu não vou ser aceito, eu vou ser meio escanteado, vou ficar meio de lado. Sabe? Não dá. E aqui o autor diz assim, toma cuidado, porque isso é sinal de um coração duro. Com isso eles estavam começando a se esquecer da ação de Deus e sendo tomados de uma rebeldia espiritual. Lembra que a gente cantou agora, que eu falei que a gente precisa lembrar? Do amor de Deus que vem sobre nós, de graça. Eu gosto muito do coro dessa última canção que a gente cantou, que para mim ele mexe comigo. Tá? Mexe comigo. Quando eu digo ali, logo eu, um pobre pecador, eu falo, meu Deus, logo eu. Logo eu, Senhor, para pregar o Evangelho. Logo eu, para pastorear a igreja. Tanta gente boa aí, tanta gente capacitada, tanta gente mais inteligente que fala bem, logo eu, Senhor, que preciso da tua cruz todo dia, toda hora. Se a gente não entender isso, a gente começa a ficar com o coração meio durão. Não, Senhor, eu mesmo. Poxa, pastorzão bom igual eu, e ainda dá para fazer um bico de Papai Noel no final do ano, é top. Você mata 2 coelhos com uma paulada só. Mas o autor diz que a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado quando a gente tem um coração tão duro que a gente não está mais disposto a servir a Deus. A gente está disposto a servir os nossos interesses. Se for do meu jeito, eu faço. Se não for do meu jeito, eu não faço. Isso é um coração duro. Isso é um coração rebelde. Isso é um coração não ensinável. Isso é um coração não tratado pela graça, pela cruz do Salvador Jesus. Um coração perverso é um coração cheio de aborrecimentos. Coração cansado. Coração resmungão, reclamão. É um coração atormentado, preocupado.
É um coração que sai de casa falando assim, o que vão pensar de mim? Será que minha ruim está boa? E que fica se guiando por aquilo que os outros pensam e não se preocupa com aquilo que Deus pensa. É um coração que flerta com o perigo da infidelidade cristã. Porque ele fala assim, o mundo todo está andando desse jeito, também vou, não dá nada não. É por isso que vocês veem as atrocidades aí no mundo do evangelho. Esses cultos mais doidão assim e tal. Eu não tenho nada com esse negócio de pintar a igreja de preto, tá? Não sou contra não, tá? Não vou pintar, mas não sou contra. Não vou pintar por um motivo, acho que não tem nada a ver com nossa cruz aqui preta, aqui, um negócio estranho. Nós estamos tão branqueados aqui, tá de boa. Vai pôr madeira, tudo aqui, tá? Eu já estou morrendo de dor no coração, estou quase vindo tirar uma foto minha, fazendo selfie aqui, para eu ficar com o negócio de branco, mas vai cobrir porque precisa fazer o tratamento acústico. Não tem nada. O problema é que quando as pessoas estão fazendo isso para atrair jovens, quando as pessoas fazem um rave para atrair jovens, eu vou dizer um negócio para você, sabe o que atrai? Atrai porque o coração está endurecido, porque as pessoas não querem mais Cristo. Elas querem saciar suas próprias vontades. Um coração perverso é um coração amargo, um coração que não se furta em causar dor dos outros. É um coração que fala mal de todo mundo. Já encontrou com pessoas assim que falam mal de todo mundo? Deixa eu contar um segredo para você aqui, só nós. Tá? Você que está de casa e fecha o ouvido aí. Quem vai falar mal dos outros para você, vai falar mal de você para os outros. Sussa, batata. 100%. Não se engane. Chegou e falou assim, você viu a Letícia? Você viu o Xandinho? Vai falar mal de você. Basta você não agradar essa pessoa. Basta que essa pessoa esteja num hall de pessoas que ele considera mais importante que você. Tem isso também. Às vezes a gente está com os nossos amigos ali de coração, gente que está ralando com a gente, chorando com a gente, caminhando com a gente com quem a gente compartilha a vida, com quem a gente está junto. E aí chega alguma pessoa que a gente julga que essa pessoa é legalzona, e a gente dá umas rasteiras no amigo. Isso é um coração perverso. Um coração que não reconhece a graça de Deus. É um coração problemático, repleto de malignidade, um coração crítico, um coração podre. Olha só, quando o autor diz assim, vocês tomam cuidado, irmãos. Olha o que ele diz, jamais aconteça haver no meio de vocês alguém com coração desse jeito, perverso, ruim, podre. Um coração iníquo. Um coração que tem seus ouvidos mais inclinados às sugestões do Satanás do que às sugestões da graça de Cristo Jesus. Isso é um perigo. E se a gente não tomar cuidado, a gente cai nisso, sabe por quê? A gente está cercado de mundanidade por todo lado. A maioria absoluta de vocês aqui, os que estão na idade, estão na faculdade. Os que não estão na idade estão na escola. E a gente não vê um ambiente muito diferente. A diferença do ambiente da faculdade para o ambiente da escola é que na faculdade os professores vão parecer que são mais inteligentes ainda. Eles falam as coisas difíceis que você fala, eu tenho que acreditar nesse homem aí. E aí o problema é que muitos deles vão nos afastando da fé. E a gente vai buscando padrões que não são os padrões de Deus. Isso é um grande perigo. Por isso o Senhor nos dá esse alerta. Toma cuidado com o coração de vocês, para que ele não seja ruim. A palavra perverso descreve aqui a condição geral de uma alma que não é convertida e está tomada por tendências rebeldes e de desvio. Um coração perverso é um coração centrado em si mesmo, nos seus gostos, nas suas vontades, nas suas percepções de necessidade. É um coração não doador, um coração egoísta, que não aceita repreensão. E essas tendências se manifestam especificamente na forma de incredulidade. Primeiro alerta, toma cuidado. Olha o coração de vocês. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Quando você não está na igreja, que está sozinho, como é que é a sua vida com Deus? Segundo lugar, ele diz, toma cuidado. Jamais aconteça haver em vocês um coração perverso de incredulidade. Ou seja, um coração ruim e que não crê na verdade do Evangelho. A incredulidade envolve mais do que a recusa de crer em certas doutrinas da Bíblia. Sabe? Não é isso que é incredulidade. Embora isso já aponte um perigo muito sério.
Sabe, aquela, isso aqui eu não creio desse jeito, não. E nós não estamos falando de doutrina, nós somos presbiterianos, a gente batiza com pouca água. Eu chamei um pastor amigo meu batista aqui, dei água para ele, falou, vou beber seu batistério inteiro. Tomou um gole d'água. Falei, rapaz, né? Deixa eu aproveitar e tomar meu batistério também. Não é disso. Um coração que tem dificuldade em crer em doutrinas que são importantes, fazem parte de uma boa compreensão teológica, mas elas não são salvíficas. A ideia de recusa em crer em certas doutrinas é em doutrinas de santificação, de vida com Deus, de oração, de conduta, de ética, de moral. É uma recusa de obedecer o Evangelho. É uma negação da obra de Cristo como um todo. Pastor, mas não quer ser crente desse jeito, não. A gente não pode fazer as coisas que a gente quer? Não pode mesmo. Não pode. Pastor Paulo Andreus, uma vez pregando aqui na igreja, até para casais, e ele falou que o pior conselho que a gente pode dar para alguém é siga o seu coração. Esse é o pior conselho do mundo. O pior conselho do mundo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Nosso coração é enganoso. Nosso coração prega peça na gente. Você não precisa responder agora. É meramente retórico, só para você pensar. Seu coração já pregou uma peça em você alguma vez? Não, vou desse jeito aqui, não, isso aqui tá jóia, vai dar bom, vai dar bom. E deu com os burros na água. E eu não estou falando só de expectativa humana. Seu coração já não quis levar você a pecar e você foi e se arrebentou. Segue o seu coração. É o pior conselho do mundo. A incredulidade do coração é a manifestação de um coração que só crê nas coisas que ele gosta. Está disposto a fazer só as coisas que ele quer. Esse é um coração que desacredita do poder de Deus em sustentar, em suprir, em dar o melhor, em dar o suficiente, em dar o necessário. Esse é um coração que não crê no poder de Deus de revelar a verdade nas Escrituras. Esse é um coração que está cheio de desassossego, porque ele sempre quer outras coisas. E que ele está disposto a pecar para conseguir essas outras coisas. Nunca está bom. Eu quero um nível a mais. Eu lembro uma vez que eu ouvi um pastor, que já estava entrando nessa onda do coaching já, né, que é outra miséria no meio da igreja, mas estava entrando, ele falou assim, não se contente com o bom se você pode ter o excelente. E a gente vai ouvindo essas besteiras, a gente não contenta com nada. E sempre vai ter alguma coisa melhor do que a gente tem, não é assim? Compra um carro, o outro compra melhor. Compra uma casa, o outro tem uma mais bonita. Você vai para um bairro bom, o outro mora no outro bairro melhor. Você compra um apartamento, o outro compra em cima do seu. Você compra no terraço, ele compra no prédio maior que está construindo no lado. Sempre tem alguma coisa melhor. Sempre tem alguma coisa melhor. Um coração carregado de incredulidade é um coração que não consegue ver em Deus o melhor. Não consegue ver que Deus já nos deu o melhor, que é a salvação de graça em Cristo Jesus. Um coração de incredulidade é um coração que desacredita do perdão de pecados e desacredita da restauração sua e dos outros. É um coração que se recusa a abrir para a ação do Espírito por saber que está vivendo em pecado e ser orgulhoso demais para reconhecer publicamente seus pecados. Isso é um coração de incredulidade, que não reconhece assim, eu fiz errado, me perdoa. Também não pode falar que fiz errado com arrogância, né? Eu fiz errado mesmo. E daí? Vai para o inferno se continuar sendo miserável. Não é bem por aí. Né? É mais ou menos assim, eu fiz errado. Me perdoa. Eu gosto muito da figura do filho pródigo voltando para o pai. E o moleque deu errado. Ele pensou assim, meu pai não sabe mexer com dinheiro não, eu sei. Pediu o pai dele vender a fazenda. Aí os agrônomos aí, galera da zootecnia, agronomia, o pai vende fazenda lá. Deixa que eu vou administrar esse negócio. Não, porque o negócio não é agronomia nem zootecnia. Sou administrador de negócios. Meu negócio é mexer com fintech, pai. Bitcoin. E o pai vendeu a fazenda e deu para ele Bitcoin, saiu com os amigos, foi para as festas da UEM fora, e bebeu cachaça, e foi nos negócios da UEM, e bagunçou, e tocou, e foi para as night, e arrumou as mulheradas, e pôs o carro, e aí até que um dia ele falou, mas não tem mais nada. Ele falou, agora tem que trabalhar, torrei o dinheiro do pai, não comprei o Bitcoin, estou perdido.
Ele foi arrumar um emprego que não dava. E ele tentou e não dava. Ele falou, não, vou tentar um concurso da prefeitura para ser coletor de lixo. Aí não, coletor de lixo era muito bom, e é um emprego muito bom, diga-se de passagem, o pessoal trabalha. Não, você vai ter que você mesmo viver na rua catando lixo para viver. Até que um dia ele estava lá falando, não, rapaz, meu pai tem as fazendas lá onde eu vim parar. Não tem teto para morar, estou morando na rua, não vale nada. Nem os bichos da rua têm mais valia do que eu. O povo colocava uma marmita pro cachorro comer, ele ia roubar a marmita, o povo falava, não, cachorro. E hoje nós estamos assim, viu? Os cachorros são mais importantes que gente. Você tem ONG para defender o filhote da baleia e o ovo da tartaruga. E é a mesma ONG que quer abortar o povo. Tem muita gente que está valendo menos que a tartaruga e a baleia. E o povo fala, não, comer não, isso aqui é do cachorro. Cachorro é bicho importante. Deus fez na terra. Para dar sarna, carrapato, pulga, essas coisas tudo aí. Latir de madrugada. Cachorro é bom. Aí ele põe a mão na consciência e fala, rapaz, olha, onde eu vim parar? Eu desacreditei da bondade do meu pai, pedi a minha parte, fui viver do meu jeito e me arrebentei. Só que esse menino, quando foi voltando para casa, ele já foi pensando o que ele ia dizer para o pai. Fala a verdade, você já aprontou uma, que você ia ter que dar conta para o pai e para a mãe, e você já foi maquinando que você ia dizendo que eu nunca fez isso? Confessa aí, só entendendo. Pai, a mãe não está assistindo, não. Nem põe na câmera dele, que é confissão particular aqui, tá? Você já aprontou essa? Que você falou, e agora, o que eu vou falar para meu pai? Não fez isso? Que história que eu vou inventar, sabe? O que eu vou fazer? E já foi pensando assim, e esse menino foi chegar para meu pai e falei, pai, eu pequei contra o céu e contra o senhor. Eu não sou digno de ser chamado nem seu filho. Recebe eu lá como empregado. Já pensou em fazer drama assim também? Não, pai, não preciso dar mais nada, não. Eu sei, estou bem, que isso. No outro dia está pedindo as coisas para o pai de novo. Eu sei como é que funciona. Eu estou do lado de cá da história, né? Mas já tive do lado de lá da história também, né? Esse menino chegou para o pai. Veja, ele não chegou com arrogância. Ele chegou para o pai e falou, olha, pai, eu pequei. Pequei contra o céu, no caso, contra Deus e contra o Senhor. Eu não segui as instruções de Deus, eu não honrei o Senhor. Eu não sou digno. Mas o pai o abraçou, trouxe para casa. O resto da história você conhece. Mandou matar o novilho cevado, pôs um anel no dedo, cortou a barba, pôs roupa, pôs um sapato novo, comprou um Nike para ele, sentou ali, foi uma festa. Eu não gosto de Nike, mas sentou a festa lá, de boa. O irmão outro ficou bravo, mas deu um outro sermão. Mas assim, a gente já aprendeu essas coisas. O problema é que muitas vezes a gente continua não acreditando na bondade do Pai. A gente continua falando, me dá minhas coisas, eu vou viver do meu jeito, porque eu sou inteligente demais. Um dos grandes perigos de um coração endurecido na incredulidade é que, se persistirmos em nossa incredulidade, finalmente Deus nos deixará sozinhos no nosso pecado. Sabe qual que é o pior castigo que Deus pode nos dar? Aqui, antes do inferno, numa escala, os castigos que você pode receber aqui. Sabe qual que é o pior castigo que Deus pode te dar? Não é não deixar você ir naquela festa. Não é não deixar você namorar aquela pessoa. Às vezes é benção também que Deus faz. Eu não vou deixar não, porque é melhor liberar o povo aí. Não é não fazer você passar no vestibular, porque a gente fala, pastor, eu fui castigado, não passei no vestibular. Estudou? Não, pastor. Castigado nada, não estudou, vai passar que jeito. O pior castigo que Deus pode nos dar aqui é deixar a gente fazer do nosso jeito. E vira. Romanos 1, 28 a 31 diz assim, e por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. O pior castigo que Deus pode nos dar aqui, antes do inferno, é nos entregar a nós mesmos. Faz do seu jeito.
Até eu falo para você, se um dia seu pai e sua mãe falam isso para você, é porque já está no limite. Quando seu pai e sua mãe falam para você, faz do seu jeito então. É porque já cansou de falar e você não ouviu. E a gente precisa pensar, porque Deus nos dá isso como um grande castigo. Vocês não querem me ouvir? São incrédulos, não acreditam em mim? Faz do jeito de vocês, e vocês vão ver qual é o final. A incredulidade se manifesta nessa rebeldia de querer fazer do nosso jeito. E isso leva a uma estagnação espiritual. Porque a incredulidade faz com que a gente não cresça espiritualmente. A gente fica estagnado, igual bebê chorão e birrento. Alguns de vocês eu conheço desde bebê. Tem algumas fotos, inclusive, para postar para o grupo da moçada. Pode? Né? Minha filha já entorce o nariz. Né? Tenho foto para postar, tenho. De todos, todos aqui. Né? Tenho foto para postar. Quer que eu prove? E eu louvo a Deus que não lembro de vocês como bebês birrentos. O coração incrédulo é um coração que faz birra com Deus. Se eu não posso ter o que eu quero, então eu vou me rebelar. Só sirva a Deus se for servir do meu jeito. Só vou tocar aqui se for tocar as músicas que eu gosto do jeito que eu gosto, senão eu não toco. Só vou orar se for do jeito que é para as coisas que eu quero orar. Só vou dirigir se for do jeito que eu quero que dirija. Espera aí. Isso é incredulidade. É não acreditar que Deus tem o melhor. Toma cuidado com o coração perverso, que é ruim, um coração cheio de incredulidade. E por fim, para a gente terminar, um coração que se afasta de Deus. Olha o que o autor disse. Tende cuidado, irmãos, jamais haver entre vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Que perigo! Que perigo! Um coração que começa com ruindade, pensando em si mesmo, começa a descrer da bondade de Deus, e quando vê, está longe de Deus. Quanta gente você não conhece assim? Talvez amigos, parentes, gente que você caminhou junto e não se afastou de Deus. Isso é um perigo e a gente precisa tomar cuidado. É a placa de alerta do Senhor. Ó, coração ruim, fica esperto. Andou mais um pouquinho, ó a placa. Coração incrédulo, rebelde, fica esperto. Porque a próxima placa pode dizer assim: você está longe de Deus e nem percebeu. Você está achando que está abafando no céu e já está suando com o calor do inferno batendo nas costas. A gente precisa tomar cuidado com isso. O resultado final de um coração perverso e incrédulo é o desvio para longe da graça de Deus. Dizem que muitos jovens se desviam do Senhor quando vão para a faculdade. Por que se desviam? Primeiro, porque não conheceram o Senhor. De boa. Não conheceram o Senhor, não foram instruídos no Senhor. Fica com algumas balelas, tipo assim, não, culto de jovem tem que pegar coisa leve. Pregar curtinho, que o jovem não aguenta. Como não aguenta? Quem está estudando direito aqui? Está lendo o Código Penal, que é fácil de ler? de entender. Depende da pessoa, mas é fácil, não é fácil. É um calhamaço assim. Você vai estudar para a OAB, vai ter que ler o Vademecum. É um livrinho desse tamaninho assim, ó. Com as duas Bíblias. Estudando psicologia, cabeça dos outros. Só Deus sabe o que tem lá dentro, gente. Só Deus conhece o coração humano. A Bíblia diz: quem que pode conhecer? E o povo gasta 5 anos de faculdade para tentar conhecer. E a Bíblia diz: só Deus conhece. E você vai fazer engenharia, fazer esses negócios, não cair aqui. Eu lembro quando a gente foi fazer esse conjunto aqui. Aqui tem um vão livre de 9 metros. 9,10 metros. E tudo que está em cima está segurado nessa coluna, que inclusive está em cima de vocês aí. Né? Mas fica de boa, que foi bem feito.
né? E ali uma colunona, desse tamanho assim, dessa largura. E quando o pedreiro viu isso, falou, que exagero, pastor, gastar dinheiro com isso aí não. Para que isso daí? O engenheiro que fez é doido. Eu falei, o engenheiro, além de ser doido, ele é o tesoureiro e o filho dele vai ficar sentado lá em cima. Então você pode pôr todo esse negócio aí. Fazendo cálculos e mais cálculos para que uma estrutura como um prédio fique em pé. Faz medicina. Fica preparado para abrir o coração do peão, abrir o cérebro do peão, colocar uns parafusos lá dentro quando está faltando, e depois liga e o cara sai funcionando. Engenharias das mais variadas e custos dos mais variados. Por que quando é para Deus? Fala, não, não pode, ele não dá conta. Ele não dá conta. É muita coisa para o jovem. É muito pesado. Aí vai para a faculdade e se perde. Por quê? Porque não recebeu nada substancial na vida que fosse suficiente para manter sua fé no momento da adversidade. Todo edifício, para que fique em pé, depende de uma boa fundação. Eu lembro quando a gente foi fazer o prédio ali do fundo, quando eu peguei o projeto da fundação, eu falei, meu Deus do céu, o que nós estamos enterrando de cimento e ferro aqui, só pela graça do Senhor, dá para fazer uns 3 prédios para cima. Enterramos cimento, enterramos. Nem trincou até hoje, está em pé. Ninguém começa o edifício do 15º andar para baixo, já viu? O guincho pendurado e o cara começa a pôr a laje de cima para baixo, já viu isso? E nunca vai ver. É sempre de baixo para cima. A Bíblia precisa ser um fundamento. E se nós não tivermos um bom fundamento, a gente vai se afastar de Deus. A gente tem que parar com essa balela de que teologia não é para nós, de que o evangelho verdadeiro não é para nós, que a gente não tem estrutura para isso. Isso, na verdade, é o que nos dá estrutura. O resultado final de um coração incrédulo é o desvio da graça de Deus. É a troca da dependência de Cristo como seu Salvador e Senhor pela autodependência, pela autossuficiência, pelo autoconhecimento, pelo autoengano. Isso é uma forma de apostasia, sabia disso? Se afastar de Deus. Isso é uma forma de não estar mais desfrutando dessa graça do Salvador. É o estágio final de um coração endurecido. E alguns sinais são vistos. Hebreus 10, 25 diz, toma cuidado que ninguém deixe de congregar. O povo começa a parar de vir na igreja. E aí você já começa a ver as misérias. Diz, não deixe de congregar como é que é o costume de alguns. Eu não estou falando que faltou uma galera hoje, não é isso não, galera. Não é deixar de congregar, não é faltar um culto, é se afastar. Aquele que pensa assim, não preciso mais de Deus. Eu sou crente, mas não preciso de igreja. Igreja é o corpo de Cristo. E quando não se vê, quando não se percebe, já está enviado num ateísmo funcional, onde até se declara com os lábios a existência de Deus, mas na prática vive alheio à vontade de Deus. Isso me preocupa, porque isso tem a ver com a nossa espiritualidade. Isso me preocupa, que se a gente não tomar cuidado com esses alertas, a gente vai se esfriar. E o pior estágio da espiritualidade, fria, é afastar-se do Deus vivo. Nós estaremos afastados de Deus quando nós nos afastarmos da igreja, quando nós nos afastarmos da palavra, quando nós nos afastarmos da Bíblia, quando nós nos afastarmos da obediência. Quando a gente já não quer mais ouvir instrução, abre o olho. Você pode estar afastado de Deus. Para a gente terminar, versículo 13. Tá? Diz assim, pelo contrário, exortai-os mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama o quê? Tempo que se chama o quê? Hoje. Se você vê que o seu amigo, seu irmão, na fé, está se afastando de Deus, está com o coração endurecido, quando você tem que alertar ele? Hoje, agora, já. A ideia do tempo que se chama hoje é esse momento que a gente está vivo agora, nesse instante. Veja bem, o autor de Hebreus ele nos dá 3 alertas, mas ele também nos dá um antídoto contra os perigos. E qual é o antídoto? Exorte mutuamente. Fala, tá assim não.
Bora, volta para o Senhor, volta para a cruz, volta para o Salvador. Muitas vezes Deus vai usar a minha vida e a sua vida como um antídoto para acordar um amigo querido, um irmão amado. É a gente mesmo, é você. E olha só, toma cuidado, exorte, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano de pecado. Então, como é que o autor de Hebreus nos mostra aqui? Primeiro, uma vida comunitária. Você quer se afastar desses perigos? De um coração endurecido, de um coração incrédulo e de um coração que se afasta de Deus? Vive uma vida comunitária. Uma vida mais plural, uma vida mais junta. Até, inclusive, uma vida comunitária fora da igreja. Uma vida onde a gente se preocupa em estar mais junto. Se a gente vai para um lanche, vamos junto. A gente vai rachar uma pipoca, racha junto. Vamos andar mais junto. O problema é que muitas vezes a gente prefere o afastamento. A gente olha para o outro e fala, mas aquele não dá para andar comigo, não. Não. Que fulano é isso, que fulano é aquilo, aquele outro não sei o quê, aquele outro. E a gente vai se afastando. O autor aqui diz, exortai-vos mutuamente. Nenhum de vós, comunidade, diante de Deus, diante com Deus. Segundo, aconselhamento mútuo. A gente precisa aconselhar uns aos outros. Colossenses 3,16 diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Você está vendo seu irmão pisando na bola, caindo fora, fala para o olho. Que isso? Está fora do caminho. Os pensamentos seu aí não é de Deus, não. Vamos voltar para a cruz aí. Chamar atenção, olhar para o lado, instruir, admoestar. Tem um pastor, o nome dele é Paul Tripp. Eu gosto muito de ler os livros que ele escreve. E um dos livros que ele escreveu se chama Vocação Perigosa. É um livro que fala sobre o pastorado, sobre os perigos de ser um pastor e não crer em Deus, sobre os perigos de ser um profissional da profissão pastoral. E acontece, viu? Acontece aos montes. Tem gente que lê a Bíblia para pregar, mas não crê no que ele falou. Tem gente que canta, mas não crê naquilo que cantou. Então, quando ele fala nesse livro sobre o pastorado, cujo tema é vocação perigosa, ele diz o seguinte: a cegueira espiritual não é como a cegueira física. Presta atenção nisso. Quando você está fisicamente cego, você sabe que está cego e faz as coisas para compensar esse déficit físico significativo. Então, a cegueira física, o cego sabe que ele é cego. Então, ele vai ter a varetinha, ou cachorro, aquelas marcações que tem nas calçadas mais reta, aquelas bolinhas, ele sabe que é para parar. Ele vai desenvolver outros sentidos. Ele sabe que ele é cego. Mas pessoas espiritualmente cegas não são somente cegas. Olha que coisa interessante. O cego físico sabe, mas o cego espiritual, ele não é somente cego. Elas estão cegas para a sua cegueira. Elas não conseguem perceber que elas estão cegas. Elas estão cegas, mas pensam que veem bem. Assim, a pessoa espiritualmente cega anda ao redor com a ilusão de que ninguém tem um ponto de vista mais exato sobre ela do que ela própria. A cegueira espiritual é pior do que a cegueira física. Porque o cego espiritual olha para si mesmo e diz: eu enxergo bem. E ele afirma ainda: um dos componentes mais poderosos da cegueira espiritual é o auto-engano. É eu ter uma visão distorcida de mim mesmo. É na vida comunitária, no aconselhamento, na exortação mútua, que nós somos advertidos e alertados com respeito à cegueira espiritual e suas consequências. E eu vou dizer para vocês, nem todos nós vamos querer ouvir conselhos. Às vezes a gente não quer. Ô pastor, você é velhão, hein? Cusão, baba branca. Nem a Giovana aguenta muito ouvir os seus conselhos. Ela aguenta, é obrigada, coitada. Nesse caso é obrigada mesmo. Tá? Também fala esses papos, a gente aqui não rola. A gente tem uma mente melhor, a gente vive num mundo diferente, num mundo mais conectado.
teus pais vão falar com vocês, falar, pai, dá não. Seu tempo é diferente do nosso tempo. Algum amigo querido vai falar para vocês, vai falar, não, dá não. Eu me livrei desse negócio de igreja. Me livrei desse pensamento. Eu estou bem. Já ouviu pessoas que estão longe de Deus falar isso? Estou bem, já ouvi um monte de vezes. Todo mundo se estabaca, se arrebenta. É mais ou menos como alguém furasse os dois olhos, pegasse um carro e falasse, pode ficar tranquilo, estou bem para dirigir. É o cara que toma um litro de vodka, pega o volante e fala, estou bem. Se enfia debaixo de uma carreta. E na cabeça dele ele está bem. Ele está cego espiritual. É na vida comunitária que a gente se exorta, que a gente se conversa, que a gente se adverte com respeito à cegueira espiritual. Então não importa quem seja. Pastorzão velho, pastor mais novo, pastor Massinho. Não importa. Se é o seu amigo, qualquer um de vocês que está sentado aqui no banco, se é um presbítero, se é um colega da fé, se ele te alertou com respeito à sua espiritualidade, falou, ó, essa forma que você está falando aí não parece crente, não. Essas coisas que você está pensando, essas coisas que você está querendo, está fora da casinha. Esperto. Você precisa atentar para isso. Porque é nessa vida comunitária que o Senhor nos dá um antídoto. E faz com que a gente veja esses alertas que Ele diz nas Escrituras. O Senhor nos ama e quer o nosso bem. É por isso que Ele coloca alertas sobre a nossa vida. Só é possível nós ouvirmos esse alerta se nós estivermos no centro da vontade de Deus. Os versículos 7 a 9, aqui de Hebreus, diz assim, Hebreus 3. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Se você está ouvindo hoje, não endurece seu coração. Não importa se é o pastor mais velho, se fosse o pastor Márcio mais novo, se fosse outro pastor, se fosse alguém que não fosse pastor. É o Evangelho. Fica atento. Fique esperto. Abra os olhos. Coração endurecido ruim. Rebeldia, incredulidade. Afastamento de Deus. Pode fazer com que você esteja do lado da água viva, morrendo de sede. Presta atenção. Peça que o Senhor abra os seus olhos. Peça para que o Senhor fale ao seu coração. Peça para que o Senhor te mostre se você tem andado pelo caminho certo. Peça para que o Senhor não permita que você se afaste dele. Amém? Feche os teus olhos um pouquinho. Quero orar com você. Baixe tua cabeça aí. O mundo que a gente está vivendo é um mundo mau, que tenta incessantemente nos afastar de Deus, nos afastar da cruz. Um mundo que é carregado de enganos. Um mundo que quer que a gente não olhe mais para a obra de Cristo. Um mundo que quer que a gente ouça o nosso coração. Mas a gente precisa voltar-se para Jesus e olhar para Jesus. Tu és minha vida, Jesus. És meu amigo. Diga assim para o Senhor. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti
não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Peça para que o Senhor te alimente. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Peça para Deus assim: atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu sinto o teu tocar. Quem sabe, canta comigo dizendo assim: Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti, Senhor, sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Preciso do Senhor. A tua presença, é tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso. A tua presença, A doce presença, Senhor, é o meu maior valor. atrai-nos para ti, Senhor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero, és o que eu mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu sinto o teu tocar, então atrai-me, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Não me deixe esfriar, Senhor. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai-me, atrai o meu coração. Eu sinto o teu tocar. Senhor, atrai o nosso coração para o Senhor. E todas as vezes, Senhor, que nós quisermos nos guiar pelos nossos caminhos, andando longe do Senhor, que o Senhor nos traga de volta. Que o Senhor nos mostre os nossos erros, os nossos pecados. Que o Senhor, pela ação do seu Santo Espírito, opere
em nós o arrependimento. Tua palavra nos diz que o Espírito Santo nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Que nós entendamos, Senhor, que precisamos da justiça de Cristo na cruz, porque o nosso pecado é muito grande e o juízo do Senhor não falhará. Tem misericórdia de nós. Traz-nos de volta, Senhor, renova-nos pelo poder das tuas boas mãos e do teu Espírito. É assim que nós oramos, é a ti que nós clamamos, em Cristo Jesus. Amém.